Boa tarde, crianças. Vamos abrir o nosso caderninho de atividades em História. Conquista da cidadania. Estudamos que, há muito tempo, as pessoas buscam conquistar direitos e também participar das decisões que envolvem a cidade e seus moradores. A respeito do que foi estudado sobre cidadania, responda as questões: em que local surgiu a ideia da cidadania? Então, a cidadania, ela surgiu em Atenas, na Grécia Antiga. Não esqueçam de escrever Atenas e Grécia Antiga com a letra inicial maiúscula. Para explicar o que é cidadania, crie uma frase contendo as seguintes palavras: cidadãos, direitos e deveres. Então, vocês vão criar uma frase bem linda que envolva cidadãos, direitos e deveres. Pinte as frases relacionadas aos direitos dos cidadãos atenienses. Então, ter direito ao voto, discutir leis para a cidade e opinar sobre os problemas da cidade e tomar decisões para resolvê-las. Na página 72 diz assim: em Roma, no passado, leis foram escritas em 12 tábuas e expostas em um local público. Considerando essa informação, marque X na alternativa que explique o motivo das leis escritas serem tão importantes. Esse tipo de registro permite aos cidadãos conhecerem as leis da sociedade de que fazem parte. Dessa forma, as pessoas podem saber quais são seus direitos e seus deveres. Nós vamos relacionar as duas colunas para indicar as diferenças entre as leis de Roma do passado e as leis registradas durante o governo de Ashoka. Então, Roma do passado. As leis dessa sociedade definiam a compra e venda de produtos e de terras, e o pagamento de dívidas e o que era ou não era permitido para os cidadãos. E do Império Ashoka. Essas leis consideravam todas as pessoas livres e iguais, até mesmo os indivíduos que não habitavam o império. Também incentivavam o respeito às diversas religiões. No caça-palavra, vocês vão encontrar 5 palavras, as quais indicam o que era valorizado pelas leis escritas no Império Ashoka. Então, nós vamos encontrar igualdade, justiça, liberdade e paz e respeito. Essas são as 5 palavras que nós vamos encontrar no caça-palavra. Desembaralhe as sílabas destacadas e descubra o nome de um documento. Então, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como é um documento, todas as letras iniciais com a inicial maiúscula. Agora leia as imagens a seguir e indique um X na qual representa o documento que nós assinalamos, que nós descobrimos na atividade anterior. Então, é o segundo, já está escrito lá, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em que país esse documento foi escrito? Então, esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é originário na França. De acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a alternativa correta é que esse documento defende o direito à igualdade, à liberdade, não só para os cidadãos franceses, mas sim para toda a humanidade. No ano de 1776, foi escrita e assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Esse documento passou a ser consultado para as tomadas e decisões em diferentes épocas. Então, nós vamos marcar X, quais alternativas indicam ideias defendidas pelos estadunidenses. Então, primeiro é a justiça, o segundo é o bem-estar e liberdade para os cidadãos. Agora vamos ver uma imagem aqui.
Thomas Jefferson e Benjamin Franklin e John Adams, trabalhando na elaboração da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Observe na imagem e circule o que indica que esse documento foi bastante planejado e reescrito diversas vezes e justifique a resposta. Então, o que nós vamos circular? Os papéis na mesa e os papéis no chão. Vejam que isso deu muito trabalho. Foi difícil eles elaborarem essa declaração da independência. Ela foi bastante trabalhosa. Então, os papéis amassados tanto na mesa quanto no chão mostra o serviço, o trabalho que deu, ok? Na página 76, nós estudamos que os cidadãos têm direitos e deveres. Considerando os cidadãos brasileiros na atualidade, represente com desenhos 3 deveres e escreva uma legenda para cada um. Então, quais são nossos deveres? Nós temos o pagamento aos nossos tributos, né, as taxas de impostos. Nós temos a votação para representantes, que até agora nós vamos ter votação para prefeito. Nós temos respeito às leis, zelo pelo meio ambiente. Então, vocês escolham 3, escrevam e façam um desenho. Para vivenciar a cidadania, qual é a importância das pessoas cumprirem seus deveres? Vamos marcar as alternativas corretas. Então, cumprir deveres é uma das maneiras de se formar uma sociedade com mais igualdade e também para que todos os cidadãos participem e respeitem as decisões tomadas. Em conjunto, é importante que cada pessoa cumpra seus deveres. Observem sobre as conquistas de direitos no Brasil e relacione as imagens com os direitos correspondentes. Sou uma imigrante e vim ao Brasil em busca de uma vida melhor. Liberdade de ir e vir. Gostamos muito de almoçar com os nossos filhos aos domingos e depois assistir a um filme. Convivência familiar e comunitária. Pesquiso fatos e escrevo notícias para um jornal da cidade. Direito de se expressar. Sou eleitora e dessa forma tenho oportunidade de escolher quem serão meus representantes na política. Direito ao voto. Então ficou o número 3, 4, 1 e 2. Sobre as conquistas de direitos dos cidadãos brasileiros, responda as questões. Observem essa imagem, ela representa um momento em que as mulheres passaram a participar da política brasileira, que ocorreu a partir de 1932. Qual é a relação entre essa imagem e o direito de voto das mulheres? A partir de 1932, que as mulheres passaram a poder votar e se eleger para cargos políticos, porque até então as mulheres não tinham direito ao voto. Desenhe um direito do cidadão. Qual é o nosso direito? Direito ao voto, direito à saúde, direito à educação. Então, vocês vão escolher e vão desenhar um direito, ok? Vamos relacionar as imagens aos direitos da criança e do adolescente defendidos pela Constituição Brasileira de 1998. Direito à saúde de qualidade. Direito à cultura e ao lazer. E direito a uma educação de qualidade. Então, nós vamos numerar a imagem de acordo com o direito. Para os adultos, especificamente, estão previstos exatamente os mesmos direitos que são garantidos para as crianças e para os adolescentes e idosos? Por quê? Não, né? Pois há grupos mais vulneráveis que necessitam de maior proteção e cuidado, que é o caso das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Estudamos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi assinada em 1948 e é um documento que serve de base para os direitos de todas as pessoas sejam respeitadas, de que todas as pessoas sejam respeitadas.
Então, vamos marcar as alternativas verdadeiras. Todas as pessoas têm direito à vida. Isso significa que também devem ser livres e se sentirem seguras. Os artigos desse documento defendem os direitos de todos os seres humanos. E os direitos humanos são importantes para manter a paz e a justiça. Crie 2 direitos para as crianças. Desenhem esses direitos no espaço a seguir. Lembrem-se que as crianças têm seus direitos registrados na Declaração dos Direitos da Criança. E esse documento ele foi reconhecido em 1959 pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Então, vocês vão criar 2 direitos e vão representar aqui nesse espaço. Uma boa tarefinha, beijos e assim encerramos o nosso caderninho de atividades de história. Beijão!